Pentecostal vai entrar também, né? Então, estamos ao vivo, gravando aqui. Vou mutar meu áudio. Tá todo mundo me ouvindo? Não pode ouvir. Deixa eu sair. Todo mundo ouvindo? Dá um joinha do grupo se estiver todo mundo ouvindo. Aí vocês dão uma olhada aí se todo mundo deu joia. Beleza? Tá dando joia, tá. Então, beleza. Se tá dando joia, a gente está ao vivo e a gente vai começar. Hoje, dia 5 de junho, quinta-feira, nossa primeira aula. A ideia hoje é a gente fazer uma breve introdução sobre esse projeto, do que se trata, e entrar no primeiro módulo, que é o módulo de obras básicas, certo? Então, um pouco da apresentação. Essa imersão judaica a gente vai fazer a princípio, né, a gente pensou nela para nivelar todo mundo no Ministério Jugal, para a gente ver alguns conceitos básicos sobre o judaísmo messiânico, e pela sugestão de todo mundo, a gente pensou o seguinte: bom, vamos levar esse conhecimento para as pessoas que também estão de fora. Então, hoje a gente tem uma convidada especial, que é a Mara, que vai estar com a gente hoje, e também vocês compartilhem esse curso, que a gente vai conseguir transmitir online para quem não puder vir presencialmente. Quem puder vir presencialmente também vai poder vir, certo? Então, a ideia é passar os conhecimentos que todo mundo que está fazendo esse processo de techuvá, que quer dizer retorno, ou seja, você está retornando para as bases da fé, para o contexto original da palavra, que é judaico, certo? Então, nós precisamos de alguns conhecimentos. A partir da segunda aula, eu vou começar a escrever aqui no quadro. Hoje, como é só a introdução, a gente não vai usar o quadro ainda. Mas a partir da próxima aula, a gente vai usar o quadro para a gente explicar alguns conceitos. E tem bastante coisa para a gente falar, tá? Bastante coisa. É um currículo bastante extenso. Talvez a gente fique aí, se Deus permitir, um ano para mais, tá? É bastante coisa mesmo. Eu vou falar um pouquinho rápido desse currículo, certo? Mistério, vamos lá. Módulo 1, obras básicas, que é o que a gente vai falar hoje, basicamente. A gente vai falar da Bíblia Judaica completa, certo? É uma tradução que é muito útil para a gente, para o nosso contexto. Vamos falar um pouco sobre o Sidur Sefaradi e o comentário judaico do Novo Testamento. Depois, módulo 2, a gente tem a visão judaico-messiânica, que é justamente uma introdução a essa visão judaico-messiânica, a esse movimento. Módulo 3, dons espirituais, certo? Alfabeto hebraico, módulo 4. A gente vai falar sobre todo o alfabeto. Tem gente que já está estudando, vai revisar, vai reforçar, e quem nunca aprendeu vai aprender agora. Palavras em termos fundamentais também, certo? Módulo 5, Alahá judaica. E aqui a gente vai falar de bastante coisa, certo? Bastante coisa. Tem aí no grupo, eu vou mandar depois aqui o currículo. Aliás, vou mandar agora. Vamos lá. Imersão judaica. Alahá judaica, módulo 5. Módulo 6, literatura judaica, que é justamente falar dos livros, certo? Toda a sabedoria judaica, ela está em livros. Ela não começou em livros, mas ela terminou em livros. A própria Bíblia é uma literatura judaica e tudo parte dela, certo? Mas não termina por aí. Existe toda uma tradição judaica, uma literatura judaica que a gente também vai entender. Tipos dessas literaturas, épocas dessas literaturas. E módulo 7 a gente vai terminar com um assunto mais prático, que é a questão de preparação de pregações e ensino. Tem um método, tem um livro também associado que a gente escreveu com exercício. Quando chegar na época, a gente vai passar para vocês. Considere um bônus, certo? E princípios básicos de oratória também estão envolvidos. Então, a gente tem 7 módulos para a gente discutir ao longo aí de alguns meses, um ano, quem sabe mais, depende do andamento. Vamos lá, então. Apresentação. Esse curso, como eu estava dizendo, nós começamos como um projeto interno e, juntamente com a Academia Jugal, que é uma plataforma, né, que a gente tem de mídias sociais, Instagram e YouTube,
a gente começou a gravar vídeo para fora, para a internet. E a ideia sempre foi, na Academia Julgal, a gente criar cursos para vender mesmo para pessoas na internet, pessoas que estiverem interessadas. E esse curso, que é a imersão judaica, seria interno e ele virou um produto da Academia Julgal. Então, existe o Ministério Julgal e existe a Academia Julgal. O Ministério Julgal ele é um ministério como qualquer outro, que a gente ora, tem louvores, estudo, a gente está em comunhão, se reúne todos os sábados de manhã, 9h30. E o Academia Julgal é o Instagram e o YouTube, onde a gente cria conteúdo. A ideia é que o Ministério Julgal ele te leve para o Academia Julgal para que você aprenda, para que você aprofunde seus conhecimentos. E as pessoas da internet conhecer a Academia Julgal e quiserem, elas também, no momento, vão ter a oportunidade de congregar com a gente. Então, vai ser uma porta de entrada e uma esteira que a pessoa vai conhecer a Academia Julgal e, interessada, ela vai congregar com a gente. Certo? Então, essa é a interação entre essas duas coisas. Então, a Imersão Judaica, ele é um projeto do Academia Julgal, onde a gente vai passar por todo esse conteúdo que eu já falei. Então, para começar hoje, vamos falar sobre a Bíblia Judaica Completa. Bíblia Judaica Completa, certo? É a primeira obra porque tudo começa na Bíblia. Eu falei um tempo atrás para algumas pessoas, né? O que a gente tem diferente, afinal? Por que nós somos judeus messiânicos e não assembleanos, ou batistas, etc.? Tudo começa e termina na Bíblia. Se você lê a Bíblia, deixando de lado todos os dogmas que você aprendeu, toda a teologia que você trouxe, você vai chegar às mesmas conclusões. Certo? Como que eu sei disso? Porque eu passei por isso. Teve um momento, isso em 2000 e... Vamos colocar... Tem 10 anos, na verdade. 10 anos. Eu coloquei um propósito no meu coração. Preciso ler a Bíblia toda. Eu nunca fiz isso. Aliás, faça isso. E vou ler ela sem todo o pensamento, tudo que eu aprendi. Eu vou tentar deixar a Bíblia falar pela Bíblia. Eu vou deixar a Bíblia me explicar o que ela realmente diz. Então, naquele momento, eu adotei a seguinte atitude, o seguinte pensamento. Eu sou um quadro em branco. Um quadro em branco. Eu não vou levar ideias novas para a minha leitura. Eu vou fingir que eu estou aprendendo do zero. Porque para você aprender, você precisa, tem um provérbio chinês que fala, esvaziar a sua xícara. Se você quiser beber do meu chá, você precisa esvaziar a sua xícara. Senão, eu vou colocar o chá e só vai transbordar. Vocês têm que estar preparados para reaprender muitas coisas. Certo? Foi isso que eu fiz. Quando eu comecei a ler a Bíblia do começo, eu fui vendo várias coisas que para mim não faziam sentido. Quando você começa a ler Gênesis, por exemplo, Êxodo, você começa a aprender sobre os mandamentos. E ali eu vi que aqueles mandamentos eram coisas muito justas, sábias, certo? Eu fiquei pensando, se esses mandamentos são tão bons, são tão sábios, se uma sociedade aprendesse esses mandamentos e aplicasse isso, ela seria uma outra sociedade muito melhor, por que isso seria abolido? Por que isso seria deixado para trás porque Jesus veio? Não faz nenhum sentido. Você teria que pegar boa parte da Bíblia e jogar fora. Então não faz sentido. E por isso que a gente tem que começar a ler a Bíblia, mas começar com traduções que te ajudem a compreender da forma certa. Qual é a melhor opção para você ler a Bíblia? Ler nos originais. Você pegar uma Bíblia em hebraico e ler. Você pegar o Novo Testamento em grego e ler. Só que nem todo mundo sabe hebraico e grego, certo? E nem tem o tempo ou tem o propósito, o objetivo de aprender hebraico e grego. Por isso que uma boa tradução ela vai te ajudar. Então existem traduções, tem basicamente 2 tipos de traduções, tá? E aí vocês podem, se você tiver caneta e caderno, é hora de você começar a anotar. Tem basicamente 2 tipos de traduções. Tem traduções literais, certo? Traduções literais. E tem traduções dinâmicas. Traduções literais e traduções dinâmicas. Qual que é a diferença? A tradução literal, ela faz uma tradução literal. O mais literal possível. Isso te ajuda a se aproximar do original. Te ajuda. Mas
também não te permite interpretar da forma correta. Ela torna mais difícil você interpretar. Vou te dar um exemplo prático de uma tradução usando o inglês. Existe uma expressão em inglês que fala o seguinte, é uma expressão idiomática em inglês que é muito usada, que ela fala let the chips may where they fall. Let the chips fall where they may. Desculpa. Significa literalmente, deixa as fichas cair onde elas tiverem que cair. Se eu fosse pegar essa frase, o autor original escrevesse essa frase, let the chips fall where they may, eu escrevesse em algum lugar e alguém fosse traduzir de forma literal, ela iria traduzir let the chips fall where they may. E aí você ia ler a tradução para o português. Deixa as fichas caírem onde elas tiverem que cair. Você entenderia? A não ser que você conhecesse a expressão. Mas no literal você não ia conhecer. Eu preservei a literalidade, o texto original, preservei, mas não te ajudei a entender. Certo? E eu poderia fazer uma tradução dinâmica, adaptando para que você entenda. E aí eu posso traduzir como? Deixe as coisas acontecer como elas têm que acontecer. Porque esse é o sentido da expressão. Tem um jogo, você joga lá nos cassinos dos Estados Unidos, em Las Vegas, por exemplo, que tem as fichas que você joga. Tem a roleta, por exemplo. E você joga e elas caem em lugares aleatórios. Ou seja, são coisas que você não controla, elas acontecem. Então a expressão veio disso. Certo? Só que se você traduzir de forma literal, não faz sentido. Se você traduzir de forma dinâmica, ela faz sentido. Porque é traduzida de forma que você vai entender. Pois bem, a Bíblia judaica completa, ela é uma tradução dinâmica. Quando você lê essa tradução, você vai entender os textos, como eles precisam ser entendidos, certo? De acordo com o contexto original deles. Então, por exemplo, quando ele vai falar sobre lei, ele não vai falar que nós estamos debaixo da maldição da lei, que naturalmente você vai ter que interpretar. Então, a lei, ela traz maldição, não posso seguir a lei. Mas ela vai dizer sobre a maldição do legalismo, por exemplo, que não é a mesma coisa que lei, mas é o sentido original que o autor, nesse caso o apóstolo Paulo, quis transmitir. Que não é a lei que é maldita, mas são as obras da lei. Quando você acha que a lei, ela te traz salvação. Porque era isso que Paulo combateu, por exemplo, na carta de Gálatas. Quando ele fala que a lei, ninguém vai ser justificado pela lei, o que ele está combatendo? Grupos judaicos que falavam, vocês não precisam crer no Messias para ser salvos. Vocês precisam guardar a Torá. Vocês precisam ensinar os gentios a guardar a Torá. Porque através disso, vocês vão ser justos. Vão ser salvos. E aí Paulo vai bater nisso, vai dizer, não, ninguém que guarda a Torá consegue ser justificado. Porque ele teria que guardar toda a Torá. Porque se você quebrar um mandamento, você quebrou toda a lei. Aí você entende por que Paulo está dizendo isso. Não está dizendo contra a Torá, contra a lei, mas está falando contra a ideia de que a lei salva. Só que a tradução, por exemplo, Almeida, que é a tradicional das igrejas, ela não te dá essa ideia. Essa Bíblia judaica completa, ela vai te dar. Então, isso é a primeira qualidade dela. Ela é uma Bíblia que preserva, que tem uma tradução dinâmica para te ajudar a compreender o texto no sentido original. E ela tem vários recursos. Ela tem, por exemplo, uma parte dela que ela fala de profecias messiânicas. Tem vários recursos para te ajudar a compreender, certo? Então, ele tem aqui uma página falando sobre profecias messiânicas e que ele vai mostrar para você que o Novo Testamento ele está cheio de referências do Tanakh, do Antigo Testamento. Então, nada que foi escrito no Novo Testamento, pelos apóstolos, nada que foi dito por Yeshua, Jesus, foi dito de forma separada do Tanakh ou do Antigo Testamento. Nada. Tudo, de alguma forma, faz referência a ele. Então, quando você vai para Mateus 4, você vê Jesus falando ali, debatendo com Satanás, ele vai citar Deuteronômio. Quando Mateus, por exemplo, fala do Egito chamei o meu filho, ele está citando o profeta Oséias. Profecia
do Antigo Testamento. Quando ele fala, por exemplo, da entrada triunfal, que ele fala, isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta. Alegra-te, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre um jumentinho. Ele está citando o quê? Zacarias 9:9. Só que na Almeida, você vai ver, às vezes, essas referências. Você vai ver lá o texto da Almeida, e às vezes tem umas letrinhas. A, B, C. Em outras traduções vai ter um número, que é para te mostrar o seguinte, olha, esse texto está fazendo referência a um outro texto do Antigo Testamento. Às vezes eles não fazem isso. Certo? Essa Bíblia, todas as referências do Tanakh, do Antigo Testamento, são marcadas nela. Então, isso é outra qualidade dessa Bíblia. E outras coisas também que são muito interessantes dela é a organização dela nos livros de profecia. Então, quando a gente abre, por exemplo, o Salmo 119, eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem alguns detalhes aqui que são bem legais. O vento está atrapalhando? Está ventando bastante aqui. Estão ouvindo? Dá para ouvir legal? Tá chovendo. Tá chovendo. Maravilha. Agora vai começar o barulho do lobo soprar. Ventinho. Isso aí. Salmo 119. O Salmo 119 ele é um salmo acróstico. O que é salmo acróstico? Cada verso dele, tá? Cada verso não, melhor. Cada parágrafo dele, na verdade. Ele começa com a letra hebraica. Então, por exemplo, se você pegar a Bíblia Judaica completa, ela vai te mostrar isso. Olha aqui, ó. Está vendo? Salmo 119, letra Aleph. Chega mais perto. Salmo 119, a partir do verso 9, letra Bet. São as letras do alfabeto hebraico. Verso 17, letra Gimel. E assim ele vai. Cada parágrafo do Salmo 119, de outros textos poéticos, eles começam com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que é chamado de salmo acróstico. Então, você vai pegar o primeiro parágrafo do Salmo 119, ele vai começar, se você olhasse o hebraico, com a letra Aleph. Você vai pegar o segundo parágrafo, começa no verso 9, e no texto em hebraico ele vai começar com a letra Bet, que é a segunda letra. O verso 17, em hebraico, vai começar com a letra Gimel, e assim por diante. Por isso que é chamado salmo acróstico. Cada parágrafo ele começa com uma letra. O outro lugar que você vai ver isso também, por exemplo, em Lamentações. O livro de Lamentações, ele também é um poema acróstico. Ele tem um poema acróstico. No livro de Lamentações, Lamentações de Jeremias, ele vai ter uma parte dele que começa também com o alfabeto. Deixa eu abrir ele aqui. É livro poético que você falou? Livro poético. Isso. No livro de Eichhardt. Vou mostrar para vocês um outro exemplo. Aqui, ó, aí, em Salmo mesmo, Salmo 19, por exemplo, também é. Salmo 19. Em alguns casos ele não colocou, tá vendo? Uns ele colocou, outros ele não colocou, mas também é um salmo acróstico. Mas esses principais ele vai mostrar. Tá bom. Ele vai mostrar essa característica. Então, a ideia dessa Bíblia Judaica completa é preservar essa judaicidade da Bíblia. Eu vou botar lá, se vocês quiserem mais exemplo, depois eu mando no grupo. Até para a gente ganhar tempo. E a principal característica, na verdade, eu falei algumas, mas a principal é que a organização dos livros é a organização da Bíblia hebraica. Tá? Existe a Bíblia protestante.
cânon protestante. Ele tem 66 livros. A Bíblia hebraica, o cânon hebraico, que é a Bíblia que os judeus têm, certo? Ela tem os mesmos livros, só que ordenados de forma diferente. Se você abrir a Bíblia judaica completa, você vai olhar aqui o sumário, e ela vai seguir a ordem da Bíblia hebraica. A ordem da Bíblia hebraica ela é diferente da Bíblia protestante. Por exemplo, no verso 57, aqui eu estou o sumário, vocês verem. O começo é igual à Bíblia protestante. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E aí vai vir Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel. E aí tem o livro dos 12. Se você pegar a sua Bíblia, ele não está nessa ordem. Ele vai botar, por exemplo, Salmos nesse meio aqui. Depois ele vem com os escritos, que são os livros poéticos. Salmos, Provérbios, Jó. Os 5 rolos, que tem Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther, Daniel, Esdra, Neemias, que na Bíblia hebraica é um livro só, não são 2. E Crônicas. Termina em Crônicas. Primeira Crônicas e Segunda Crônicas. E também na Bíblia hebraica não tem Primeira e Segunda Crônicas. É Crônicas, é um livro só. Essa é a diferença. O Tanar, como é chamado em hebraico, que na tradição cristã se chama Antigo Testamento, na tradição judaica se chama Tanar. O que é Tanar? É uma sigla que fala dos 3 tipos de livros que tem no Antigo Testamento. Torá, profetas e escritos. A gente vai falar mais disso mais adiante, em outro modo, tá? E essa Bíblia ela vai colocar nessa ordem. A ideia hoje é só apresentar um pouquinho essa Bíblia para você. Então, ele coloca na ordem original. Ele vai dar o nome dos livros também original. Isso é outra coisa legal dessa Bíblia. Então, por exemplo, o livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel vai ter o nome dele em hebraico, que é Yoel. Yoel, certo? Outro exemplo, livro de Sofonias. E aí, com o tempo, você vai se acostumar tanto com isso que você vai esquecer o nome em português. Isso acontece bastante. O nome de Sofonias em hebraico é Tzfaniá. Tzfaniá. Né? Não é Sofonias. E quando você se acostumar, você vai falar Tzfaniá, Tzfaniá, Tzfaniá. Você nem vai perceber. Ageu. Hagai. Hagai. E aí, quando você começa a estudar hebraico, você vê o nome dos livros, dos profetas, você já automaticamente começa a entender, automaticamente vem a tradução do nome deles. Porque você está vendo o som como é em hebraico, você está vendo as letras. Então, Ageu, o que significa Ageu? Só você pesquisando. Mas quando você começa a estudar hebraico e você vê Hagai, fica fácil. Porque você vai aprender a palavra em hebraico, Hag. Hag em hebraico é festa. Hagai é possessivo para a primeira pessoa do singular. Então é minha festa. O profeta Ageu, o nome dele significa minha festa. E quando você olha, lê o profeta Hagai, o profeta Ageu, todo o esforço dele foi para o povo começar a construir o templo e fazer festa. Começar a cumprir as festas. Então a Bíblia começa a ficar mais clara para você, o sentido original dela. Então, você vai olhar, por exemplo, o livro de Salmos. Afinal, o livro de Salmos foi escrito para quê? Quando você olha o nome em hebraico, isso também te ajuda a entender o propósito do livro, certo? Então, vamos lá. O livro de Salmos. O nome dele em hebraico é Tehillim. Tehillim. Depois de estudar algumas palavras em hebraico, você descobre que louvor em hebraico é Tehillah. Tehillim, im, no final é plural. Então, salmos, no original hebraico, significa louvores. Então, não é o livro dos salmos, é o livro dos louvores. É um inário. Ou seja, a cristandade, ela criou a harpa cristã, o cantor cristão, o adventista tem o seu próprio livro de hinos. Por que numa comunidade judaico-messiânica, muitas das coisas que nós louvamos e oramos são salmos?
Simples, porque os autores da Bíblia escreveram salmos para serem cantados. Certo? Esse é o objetivo. Quando você olha um outro exemplo, por exemplo, Provérbios. O livro de Provérbios, em hebraico, ele não é Provérbios. O nome dele em hebraico é Mishlei. Eu vou mostrar aqui para vocês escrito em hebraico. Mishlei. Mishlei. Em hebraico original vai estar assim, Mishlei Shlomo. E aí você começa a estudar hebraico, você aprende que existe uma coisa chamada estado constructo. Existe a palavra machal. Machal em hebraico é parábola. Machal em hebraico é parábola. Plural de machal é machalim. Quando você quer falar parábolas de alguém, você fala mishlei. Então, mishlei, que é traduzido como provérbios, no original significa parábolas de Salomão. Então, na verdade, não é um livro de provérbios, é um livro de parábolas. É um livro em que ele usa alegorias, ele usa ilustrações para ensinar princípios éticos e princípios de sabedoria. Certo? Vamos ver outro exemplo? Outro exemplo. Livro de... Vamos ver aqui um outro exemplo legal. Livro de Ruth, que nós lemos agora, em Pentecostes, Shavuot. Ruth. Em hebraico, escreve assim, com essas 3 letrinhas. Ruth. O que significa Ruth em hebraico? Significa pardal. Ela é um pássaro. Por que Ruth ela é um pássaro? Porque tem a ver com a mensagem. A Bíblia fala que os gentios, os não-judeus, vão ser abençoados pelas bênçãos de Israel. Israel é como uma árvore muito alta. E as nações vão vir como pássaros e ficar debaixo da sua sombra. Então, Ruth, quando você olha a história dela, acontece exatamente isso. Ela não é judia, ela é gentia, ela é moabita, mas Israel abençoa ela espiritualmente. Ela é como um pássaro que vem e entra na sombra de Israel. O texto, o nome, tem a ver com a mensagem. Você quer ver outra coisa muito legal? O livro de Daniel. O nome dele em hebraico. Daniel. O que significa? Deus é o meu juiz. Deus é o meu juiz. Por que Daniel, o livro demonstra que ele era um homem que não temia ser quem ele é durante a sua passagem pelo reino da Babilônia, pelo reino persa. Ele continuou fiel, temente à palavra de Deus, continuou temente ao Deus de Israel, não se dobrou para outros deuses, para o imperador. Por quê? Porque ele sabia que o seu juiz era Deus. O nome dos profetas, o nome dos autores, fala muito sobre eles. Então, por exemplo, você tem outro profeta chamado Eliahu, que é profeta Elias. Ele não deixa o livro, mas o nome dele significa Yahu, que é o nome do Eterno, certo? Que é Yud Rei Vav Rei, em hebraico, são 4 letras, vocês vão aprender isso mais à frente. Yahu, Yud Rei Vav Rei, é o meu Deus. Por que na história de Elias, o maior desafio dele foi enfrentar os profetas de Baal? Qual foi o grande objetivo e missão da vida de Elias? Mostrar que Eli, o meu Deus, é Iaco. O meu Deus é o Yud Rei Vav Rei, é Adonai, é Hashem, não é Baal, não é Astaroto. O meu Deus é Iaco. É mostrar que é o verdadeiro Deus. Por isso que ele foi um profeta que teve embate com os profetas falsos. Por quê? A missão dele estava no nome dele. E aí você olha o texto em hebraico. Por isso que nós precisamos de quê? Da Bíblia judaica completa. Certo? Livro de Esdras, Ezra, que significa ajuda. E por aí vai. Então, primeira obra básica nossa aqui que a gente está ensinando para vocês, você comprar, se você quiser estudar a Bíblia, no contexto original, é a Bíblia judaica completa. Você acha ela na Amazon, acha no Mercado Livre.
E não é muito cara. Não é muito cara e muito bonita. Especificamente R$ 177. R$ 177 num dos lugares que foi comprado. Mas em outros lugares eu já vi até mais barato. Eles são mais. 133 na Shopee. 133 na Shopee. Eles são mais dele, tá R$ 100 no Não. mercado maior. Tem maior. R$ 100. Bem grande. Tem que- No Amazon. Tava R$ 100. Esse do 70 e pouco. Sefaradi. Lá no Shopee. É bonito. Então, Tem alguém falando lá no grupo. tem, a Lorena falou, Êxodo 20, nos mandamentos, tem as letras hebraicas. Sim. Tem vários exemplos disso. Que o autor, ele mostra para você o que tem no texto em hebraico. Por exemplo, tem alguns salmos que você olha na Almeida que ele não tem um cabeçalho. Mas na Bíblia Judaica completa ele tem um cabeçalho. Então, tem salmos que eles começam com uma inscrição. Por quê? Vamos explicar um pouco isso. O autor de alguns salmos, ele escreveu o salmo e escreveu no começo do salmo uma instrução. Quem que deveria cantar, tocar e com que tipo de instrumento. Então, por exemplo, tem salmos que começam Shir Lamalot. O Salmo 121 começa Shir Lamalot. Cântico para os degraus. Para que eles foram escritos? Para os degraus, para subir os degraus. Que degrau? Do templo. Então, até esse começo que a Bíblia protestante não coloca, porque eles não acharam talvez importante, que é só um cabeçalho, é importante. E ele vai mostrar muita coisa. Outro texto, por exemplo, outro salmo, que é o Salmo 67, por exemplo. Ele começa Laminatseia, Banginot. Para o condutor tocar Banginot, tocar no violino. Ou seja, para tocar com instrumento específico. É escrito para o condutor, para o maestro. E é um tipo chamado shir, é cântico, é para cantar. Você sabia que nem todo salmo é para cantar? Existe um tipo de salmo, por exemplo, que é o masquil. Existem salmos, quando você vai ler, ele só conta a história de Israel. Por quê? Não é um salmo para cantar, é um salmo para recitar e meditar nele. Ele é pedagógico. Como é que você sabe isso? Lendo o cabeçalho. E às vezes a tradução não coloca esse cabeçalho. A Bíblia Judaica completa ela vai colocar. Por isso que é importante. Outra obra básica, o comentário judaico está aí? Não trouxe. Então vamos falar do Sidur Sefaradi. O Sidur Sefaradi, porque depois você começa a ler a Bíblia, você vai aprender várias coisas. Ah, sim, detalhe, importante falar isso. A Bíblia Judaica completa não tem só o Antigo Testamento, também tem o Novo Testamento, tá? E aí, na mesma ordem que tem na Almeida, por exemplo. Também está aqui. Com os nomes em hebraico, inclusive. Então, está aqui, por exemplo, as boas novas sobre Yeshua, o Messias, contadas por Matitiahu, Mateus, Marcos, Lucas, Yohanan, que é o nome dele judaico, de João. Atos dos emissários de Yeshua, livro de Atos. E aí vem as cartas de Shaul. Shaul é o nome de Paulo em hebraico. Certo? E aqui tem Romanos, 1 Coríntios e assim por diante. Igual na Bíblia Almeida. Só que esse é um exemplo. A gente sempre ouviu em vários lugares. Quando Paulo se converteu, Deus mudou o nome dele. Não é verdade. Isso nunca aconteceu. Paulo, ele sempre teve dois nomes. Paulo e Saulo. Por quê? Porque ele era judeu de descendência, mas ele nasceu numa província romana. E onde o Império Romano dominava, se falava latim. Então, o nome de Paulo em latim, é Paulo. Ou, em latim, Paulus. Paulus. Isso é latim. Aí você vê na Bíblia falar o nome dele, Paulo, latim. Em outros contextos, vai falar de Saulo, porque em hebraico é Shaul. Shaul, Saulo. Paulus, latim, Paulo. Ou seja, dependendo de onde ele estava, com quem estava falando, ou chamava de Saulo, ou chamava de Paulo. Por quê? Porque a língua em que ela falava mudava a pronúncia, óbvio. O meu nome é Gabriel em português. Em inglês, se alguém for falar com o americano, ele vai me chamar de Gabriel. E também está certo.
Se eu for para Israel, vou me chamar de Gabriel, porque o meu nome é Gabriel também. Mas eu não tenho um nome diferente, eu tenho o mesmo nome com pronúncia diferente. E essa Bíblia vai mostrar isso para você. Shaul, vai chamar, em vez de Paulo, vai chamar de Shaul, para não tirar dele a judaicidade. Essa é a missão do Dr. David H. Stern, que foi um erudito acadêmico que traduziu a Bíblia judaica completa. Preservar a judaicidade da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro judaico. O Novo Testamento é um livro judaico. E às vezes a gente esquece disso porque a gente vê tudo em português, tudo latinizado, e a gente esquece disso. Essa Bíblia, a ideia é preservar essa identidade. E aí a gente tem o comentário judaico do Novo Testamento, que hoje a gente não trouxe, vamos ficar devendo também, mas essa obra aqui tem vários tipos de capas também, tá? Comentário judaico do Novo Testamento, que é do mesmo autor da Bíblia Judaica Completa, Dr. David H. Stern. E, mais que isso, para nós que somos judeus messiânicos, o que significa isso? Nós estudamos e buscamos viver a palavra no seu contexto judaico, porque ela é judaica. Nós que não somos judeus de sangue, quando nós cremos em Yeshua, nós entramos espiritualmente na família de Israel. Então passamos espiritualmente a sermos israelitas. Porém, somos judeus, nesse sentido, messiânicos. Por quê? Porque cremos em Jesus. Certo? Cremos em Jesus. E se você olhar a internet, você vai ver vários comentários sobre Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, comentários de rabinos sobre Salmos, sobre Ruth, sobre vários assuntos. Mas você não vai encontrar sobre o Novo Testamento. Muito pouco. Por quê? Porque muitos judeus não creem em Jesus como Messias. Então, essa obra, ela é insubstituível. Se você é judeu messiânico, se você crê no Novo Testamento como palavra de Deus, você precisa do comentário judaico do Novo Testamento. Por quê? Porque ele vai comentar, gente, livro a livro do Novo Testamento no contexto judaico. Esse livro sozinho, esse comentário sozinho, ele desconstrói várias coisas. Se você pegar os comentários dele sobre Mateus, Gálatas, você vai ver que você foi enganado a sua vida inteira. E está tudo aqui. Sentido original. A gente vai. Muitos comentários que eu vou trazer aqui, inclusive, são baseados nele. Alguém quer fazer um comentário, pergunta? Botei os 3 links aí no grupo, inclusive o segundo. Alguém tem pergunta ou fazer um comentário, pode escrever que alguém lê para mim. Manuel lê. Ninguém? Vamos. Um comentário. Quando a gente vai ler os textos, né? Antigo do Novo Testamento, sempre vem aquela epígrafe lá. Aquilo ali é a edição da editora. Agora, as epígrafes, entre aspas, dos salmos, não. São textos inspirados, até as instruções, só para não parecer que é só uma mera ratificação rabínica, nem nada. É original do texto mesmo hebraico. Algumas bíblias não colocam. Sim. O que o Manuel está comentando é, quando você lê a Almeida, tem epígrafe do texto. Aquela epígrafe não é texto original. Não é. E o que acontece? Quando você lê a epígrafe do texto como se fosse parte do texto, às vezes a epígrafe ela te leva a interpretar o assunto de forma errada. Até um seminário cristão tradicional ensina sobre isso. Então, por exemplo, você vai ver os textos de Romanos, Gálatas, Colossenses, que vão falar, Paulo fala sobre a abolição da lei. Aí você fala, tá, então eu vou ler esses versos e Paulo está falando sobre a abolição da lei. Só que quem escreveu isso não foi o autor original, foi quem editou a Bíblia. E aí você vai para o texto já com aquela ideia em mente. Aí o que você faz? Você interpreta errado. Por quê? Dependendo de como você adota, vamos dizer assim, algumas suposições, é como se você botasse um óculos. Você botar um óculos amarelo, mesmo o texto sendo branco, você vai ver tudo amarelo. Se você botar um óculos azul, você vai ver tudo azul. Lembra que eu falei no começo? Você tem que ler a Bíblia com uma folha em branco, um quadro em branco. Deixar Deus te ensinar e a Bíblia falar pela Bíblia. Então, isso é muito importante. Você entender que epígrafe não é texto. Não é texto da Bíblia. Certo? Fora outras coisas que a gente vai falar mais à frente, mais avançado. A ideia hoje é só apresentar as obras básicas. Bíblia Judaica Completa, Comentários Judaicos do Novo Testamento e Sidur. Sidur.
Agora sim, isso é algo bem judaico. Bem judaico. Sidur Sefaradi. O que é um Sidur? O Sidur é o livro de orações e livro de cânticos judaicos. Toda liturgia numa sinagoga, numa comunidade judaica, utiliza o Sidur. Aqui estão as orações feitas para começar os cultos, os serviços de manhã, à tarde, à noite, está tudo aqui. E o que eles utilizam, o que inspirou os autores do Sidur, que eu vou falar quem são também mais para frente, a escrever o que está aqui. Primeiro, a própria Bíblia. As orações e os cânticos que estão aqui são inspiradas na própria Bíblia. Na própria Bíblia, na sabedoria de quem escreveu. E muito inspirado nos Salmos. Aliás, tem parte do Sidur que você vai orar, que você vai cantar, que não são nem só do Sidur, são salmos mesmo, ao pé da letra. Salmo 67 na íntegra. Está ali na Bíblia e está aqui, igualzinho. Então, o Sidur são livros de orações e cânticos que têm salmos, palavras dos sábios, palavras que vêm da Bíblia. Então, toda a liturgia judaica está estruturada dentro do Sidur. Sidur. Todo o Sidur, certo? Ele foi escrito o seguinte, trazer um pouco de contexto. Vamos lá. Antes de existir as igrejas, quando você entra num templo, ali uma igreja, você tem que entender de onde veio aquilo. Antes de existir igreja, né, vamos voltar um pouquinho na história. Antes de existir a igreja, Assembleia, Batista, Presbiteriana, Nova Vida, existia a igreja católica. A igreja católica ela foi fundada por homens chamados pais da igreja. Foram líderes de vários lugares na Europa que receberam o evangelho, a palavra, ensinaram, só que também com esse ensinamento mudaram muito o sentido de algumas coisas. E aí foram levantando algumas lideranças fora de Israel, de Jerusalém, que foi deturpando um pouco o sentido original das coisas. E aí surgiu a Igreja Católica, certo? Quando veio Martinho Lutero, que era alemão, em 1500 e alguma coisa, século XVI, ele fez críticas à Igreja Católica. Por exemplo, está errado você cobrar indulgência, não existe purgatório, ou é céu ou inferno. As pessoas têm que ter direito a ler o texto da Bíblia elas mesmas, não é só o que o Papa fala. E várias correções. Só que o Martinho Lutero, ele criticou a Igreja Católica não para fundar uma nova tipo de igreja, um novo tipo de igreja. Ele continuou católico. Isso é o que muita gente não sabe. Então, Martinho Lutero continuou acreditando na autoridade do Papa. O Papa era descendente de Pedro. Ele continuou acreditando em Maria e outras coisas. Criticou algumas coisas, mas manteve outras. E pior do que isso, Martinho Lutero, ele era antissemita. Se você procurar na internet, você vai ver um livro dele que existe lá na internet até hoje, chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras. Você pode baixar e ver. E ele fala nesse livro várias coisas. Ele fala, por exemplo, judeus assassinam Jesus, queimem as suas sinagogas, eles são demônios. E com base nesse movimento que ele começa, criticando a Igreja Católica, veio todas as denominações protestantes. Quando eu falar protestante, é para diferenciar protestante de católico de judeu messiânico, porque os três acreditam em Jesus. Só que católico é uma igreja que veio de uma linhagem romana. Os protestantes, todas as denominações protestantes, são filhas de Roma, filhas da Igreja Católica. João Ferreira de Almeida era padre mesmo. João Ferreira de Almeida traduziu a Almeida Ferreira de Almeida, a tradução Almeida Ferreira, ele era padre católico, certo? E o que é judeu messiânico? É uma tentativa de restaurar a nossa fé para a raiz. E onde está a raiz? Jerusalém. Vamos voltar mais um pouquinho na máquina do tempo, certo? Tinha Jesus. Jesus tinha os 12. Jesus morreu. Ressuscitou, subiu aos céus, ficou os 12. Os 12 fizeram vários discípulos em Jerusalém, Judeia, Samaria
até os confins da terra, porque foi o que Jesus mandou. Só que quando essa palavra saiu de Jerusalém e foi para o mundo, algumas lideranças também fizeram o que elas queriam com a palavra. Eu falei algumas, que foram os pais, chamados pais da igreja. Aí veio Inácio de Antioquia, Tertuliano, Marcião, Policarpo. E quando veio o imperador Constantino, foi o imperador de Roma, ele, na verdade, só, vamos dizer assim, assentou, botou o último prego no caixão do contexto original da Bíblia. Ou seja, não foi ele que alterou a Bíblia. Foram bispos que vieram antes dele. Ele só tornou oficial. Falou, agora, Roma é cristã. E nós somos representantes da Igreja de Cristo na Terra. Somos a Igreja Católica. Sabe o que significa católico? Universal. O que ele estava dizendo? Roma é a igreja, o corpo de Cristo na Terra. Toda a verdade de Cristo, de Deus, passa por Roma. Passa pelo Papa, passa pelos cardeais, pelos bispos. Isso tornou a grande autoridade. Até que desse movimento católico surgiram as denominações protestantes. Foram rachas que aconteceram. Foram rachas que aconteceram. Aí veio os anabatistas, vieram os batistas, vieram os presbiterianos, vieram os metodistas, vieram a Nova Vida, veio a Assembleia de Deus, veio a Quadrangular. E hoje, todos são frutos e filhos, espiritualmente, da Igreja Católica. Por isso que esse racha nunca acaba. Essa divisão nunca para. Então, muitas coisas que você ouve na igreja hoje falar são frutos bons do que Lutero fez. Por exemplo, você tem que ler a Bíblia você mesmo, não é só o padre, o Papa. Isso é algo bom. Só que quando a igreja também fala o dia do Senhor não é sábado, é domingo, ele está herdando esses ensinamentos que foram ensinados de forma errada. Porque quem ensinou isso foi um homem chamado Inácio de Antioquia, que é considerado um pai da Igreja Católica. Ele começou a falar, vocês não vão guardar o sábado, vocês vão guardar o domingo. O sábado são coisas de judeus. Vocês não vão seguir o calendário deles. E a igreja protestante só foi herdando e repetindo. Aí passa para um, passa para outro. Aí vem os seminários teológicos, o pastor estuda nele, o teólogo passa adiante e você repete. É tudo católicos que são O Senai, faculdades de teologia, todas elas têm a base com a Igreja Católica. Eles que ensinam. Exatamente. A maioria delas. Nasce e morre vira a mesma coisa. Então o que é o movimento judaico messiânico que a gente vai falar mais detalhe no módulo 2? Ele é um movimento de retorno. Restauração. Certo? E aí, voltando para o Sidu. O Sidu é um livro de orações. Só que antes de existir as denominações evangélicas, antes de existir a Igreja Católica, tinha Jerusalém. Estava falando isso. Jesus morreu, deixou os apóstolos fizeram outros discípulos. E quando Jesus morre, o líder de Jerusalém, da Igreja de Jerusalém, é Tiago. Tiago, irmão de Jesus. Quando Tiago morre, ele deixa o outro. E mais 13 que seguiram a tradição bonitinho. Se você existisse na época deles, o que eles falaram foi o que Jesus falou. Quando esses morreram, no ano 135, 136, perdeu essa ligação, essa conexão com a raiz da nossa fé. A palavra foi para o mundo inteiro, foi pregada pela Igreja Católica, pelos jesuítas. Isso, de certa forma, foi bom, foi permissão de Deus, mas não é o ideal, mas foi permissão de Deus. E a palavra chegou até a gente. Com erros, mas chegou. Então, quando você olha lá para trás, o que existiam eram os discípulos de Jesus, os apóstolos, os irmãos de Jesus, os irmãos e depois os parentes de Jesus como líderes. Ensinando ali a palavra no seu contexto original, na sua essência. Até que isso se perdeu, certo? E o que existia na época de Jesus e os apóstolos? Existia um templo. O templo de Jerusalém. Depois que o templo de Jerusalém foi destruído, tudo que era feito no templo foi substituído pelos rabinos. Os rabinos falaram o seguinte: os sacrifícios do templo vão ser substituídos por orações. Isso foi decidido depois do ano 70 depois de Cristo, quando o segundo templo foi destruído pelos romanos. Certo? E aí os rabinos falaram: as orações vão substituir o sacrifício.
E como que eram os sacrifícios no templo? Era feito de manhã, à tarde e à noite. Como que é dividido o Sidur? Tem orações de manhã, à tarde e à noite. Por isso que no sábado de manhã a gente chama de Shaharit, que é o serviço da manhã. Por quê? Shaharit era o horário em que era feito o primeiro sacrifício, de manhã. À tarde, quando nós temos aqui oração, a gente chama de Minha. O que é Minha? Era a hora do sacrifício da tarde, que era a hora que também era aceso o incenso. Ah, agora você vai entender. Quando você vai lá para Atos capítulo 3, se não me engano, está indo lá João e Pedro para o templo. E o que o texto fala? A hora do sacrifício da tarde, a hora do incenso. Porque na época deles o templo ainda estava de pé. Então o que eles vão fazer no templo? Orar. Por quê? Porque o momento da oração era aquele. Que horas? 3 horas da tarde, a hora nona. Que era a hora que era feito o sacrifício da tarde, ofertado o incenso, e quem era pessoa espiritual ia para o templo orar. Assim era a vida religiosa. Não tinha a igreja do seu Leopoldo na esquina, em cada lugar. Não tinha. O templo era uma coisa só. Era assim que era. E aí veio a destruição do templo. Veio a destruição do templo. E aí o que aconteceu? Se multiplicaram as sinagogas. O que é uma sinagoga? Era o lugar que os judeus criaram para se reunir. Por quê? Porque não existe templo. Então, tudo que era feito no templo, de alguma forma, foi substituído pela sinagoga. E como é que é uma sinagoga? Ela tem os bancos, as antigas, né? Que se você olhar na arqueologia, elas são assim. Tinha uma arquibancadinha em volta, no meio tinha um púlpitozinho, e as pessoas ficavam sentadas. Tinha os líderes, os professores. E aí, dependendo da oportunidade que cada um tinha, ele ia na frente, botava o rolo e lia. Depois eles oravam. Quem tinha os dons espirituais profetizava. Isso era a sinagoga. Agora a gente avança mais um pouco. A igreja, como é que ela é? Tem um púlpito, as pessoas sentam, tem alguém que é escolhido com oportunidade, vai à frente e fala. Entendeu de onde as coisas vêm? É daí que vem. Então, o Sidur é dividido para refletir como era o serviço no tempo. Orações de manhã, à tarde, à noite. Para o sábado e para os dias da semana. É assim que é dividido o Sidur. E por isso que a sinagoga, depois a igreja, ela tem essa estrutura. Tem a parte da frente, onde os líderes ficam. Tem um púlpito onde você coloca o rolo. Tudo tem um porquê. Que é uma releitura do tempo. Que é uma forma de replicar o tempo. A igreja cristã, ela tirou algumas coisas. Por exemplo, na frente, ela não tem o Arona Kodesh. Vou explicar o que é o Arona Kodesh. O Arona Kodesh, ele é um símbolo do Santo dos Santos. Se você for na sinagoga, lá na parte da frente, você vai ver sempre o armário de madeira. Escrito em hebraico. Vai ter, às vezes, uma cerquinha de madeira. Ali em cima, você sobe em alguns momentos. Mas ninguém fica ali em cima. Não tem cadeira no altar. Entendeu? Não tem cadeira no altar e por isso que ninguém briga pela cadeira, porque não tem. Maravilha. Por quê? Quem é que está na frente da sinagoga, no lugar onde tem um armário? Quem é que estaria ali? Lembra que eu falei? Que a estrutura da sinagoga, ela imita o templo. O que tinha lá na frente no templo, se você entrasse e fosse até o final do templo? O Santo dos Santos. O altar, então, não é o lugar do ministro, é o lugar de Deus. Aleluia. Entendeu? Deus. Então, na sinagoga, você vai ver o armário de madeira. Se você abrir o armário de madeira, você vai ver uma cortina. Você vai abrir a cortina, vai ter um rolo da Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque a Torá está ali como um símbolo da arca. O rolo que Moisés escreveu ficava dentro da arca. Então, isso é a estrutura da sinagoga. A igreja imitou algumas coisas e tirou outras. O que eu estou querendo dizer com isso? A igreja não vê de qualquer lugar, ela imita uma sinagoga. A sinagoga não vê de qualquer lugar, ela imita o templo. E todo o Sidur, ele é
construído em torno da estrutura de uma sinagoga. Por isso que a gente faz orações que remetem aos sacrifícios, tem salmos, falam do templo. Por quê? A esperança do judeu é a reconstrução do templo. A nossa esperança como judeus messiânicos não é a construção do templo. Sabe por quê? Se você vai lá para Apocalipse 21, 22, João vê uma cidade que desce do céu e ele fala: não vi na cidade templo. Por quê? Porque a presença de Deus será o templo. Meu Deus, aleluia. Melhor que isso, o mundo será o templo de Deus. Quando Ezequiel vê, capítulo 48, ele vê uma água que sai de Jerusalém, de dentro do templo. Essa água ela sobe, 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 sobe e vai alcançando o mundo inteiro. E começa a nascer a árvore da vida para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. O que ele está falando? Que a glória de Deus que está dentro do templo, quando Yeshua voltar, e esse templo não foi ele que vai construir, vai ser os judeus e o anticristo, mas vai existir um templo, não é o ideal de Deus. Por quê? Ele não quer morar no templo, ele quer morar no mundo. Então vai existir um templo, sim, terceiro templo, vai. A profecia fala isso. Mas não é porque Deus quer. Não é porque Deus quer. É parte do propósito de Deus para os últimos dias. Como é que eu sei que existe o terceiro templo? Primeiro, porque a Bíblia fala que o homem da iniquidade, que é o anticristo, ele vai entrar no templo se fazendo Deus. Para ele entrar dentro de um templo, tem que ter construído um templo. Certo? Mas nenhum lugar está dizendo que Yeshua fala: eu vou voltar e vou construir o templo. Ele não está preocupado com isso. Por quê? O mundo vai ser o templo de Deus. E por isso que a profeta Abacuque, por exemplo, Abacuque, capítulo 2, verso 14, ele vai falar que a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Já olhou para o mar? Para onde você olha tem água. Água, água, água. O profeta Abacuque, inspirado por Deus, está dizendo: naqueles últimos dias, a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Não vai ter igreja no seu Leopoldo, pastor Raposo. Você vai andar em qualquer lugar você vai sentir a glória e a presença de Deus, porque o mundo será o templo. Só que como o Sidur ele foi escrito na visão de um judeu que não crê em Jesus, você vai ver orações pedindo a restauração do templo, várias coisas assim. Faz, Senhor, vir o Redentor do teu povo. Para nós, judeus messiânicos, isso tem outra interpretação. Retornar o templo significa: Deus, restaura a tua presença neste mundo. Quando o Sidur fala: Senhor, aguardamos o Redentor do teu povo, nós aguardamos, mas não a vinda, aguardamos o retorno. Isso é importante para todos, mas especialmente para Hazanit. Então, o Sidur foi escrito por judeus tradicionais que não creem em Jesus. Então, muitas das coisas que vão estar aqui, para a nossa fé, elas já não fazem mais sentido. Por isso que tem que ter cuidado. Por isso que o ministério jugal não é um ministério que vai pegar toda a tradição e a judaica e vai falar: não, me dá aqui, pega, vem, traz. Não, por quê? Porque tem uma diferença fundamental. O nosso Messias já chegou. O Mashiach já veio. Então, nós temos todo um cuidado. Nós não podemos seguir a ortodoxia. Se você olhar algumas sinagogas famosas na internet, você vai ver que o objetivo delas é seguir a ortodoxia. Tudo que os rabinos falam, eu copio e colo. O rabino falou, eu copio e colo. O rabino falou, eu copio e colo e acabou. Mas com o judeu que crê em Yeshua, não pode ser assim. Por isso que quando você olha os evangelhos, você olha Atos, você vai ver que os judeus perseguiam aqueles que criam em Yeshua. Porque algo fundamental na fé deles mudou a partir do momento que Yeshua vem. Certo? Então esses são os cuidados que nós temos que ter. Então, aos poucos, nós vamos aprender a orar o Sidur de Shabat em Shabat. Mas tem algumas coisas importantes para falar, para a gente encerrar a aula de hoje. Algumas pessoas elas têm um preconceito com o Sidur. Por quê?
elas entendem que não faz sentido eu fazer uma oração que já está escrita. Só que eu vou provar para você que você já faz isso. Você já, na sua vida, na sua casa, você abriu o Salmo 91 e leu? Quem nunca fez isso? Quem nunca leu em casa o Salmo 23? Não é uma oração pronta? Você não orou? Então, o problema não é orar uma oração pronta. O problema é orar sem a intenção correta. O que é a intenção correta? É você ler aquilo ali e achar que é a sua palavra de um livro. É, por exemplo, a Razanite está puxando as orações, que é o papel dela na sinagoga, e está todo mundo só esperando ela terminar a oração. Não! Quando a Razanite faz oração, todo mundo tem que estar conectado e ligado em Deus, porque é oração. É como se eu abrisse o Salmo 91 e estivesse lendo. É a mesma coisa. Você tem que ter a kavaná. Outra palavra para você anotar. Kavaná. Kavaná em hebraico significa intenção. Se eu pegar o Shema e ler, escuta, ó Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um, amarás o seu Deus de todo o teu coração. Isso é uma coisa. Se eu quiser orar com kavaná, escuta, Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um, amarás o Senhor de todo o teu... É diferente. O que mudou? Kavaná. Intenção. Porque a oração ela não é feita com a boca, ela é feita com o coração. Sabia disso? Quando a Torá fala de Avodat Hashem, ela fala, servirás o Senhor no teu coração. O que ela está falando? Coração. O serviço de Deus feito pelo coração é a oração. A oração ela começa no seu coração. Se você não estiver conectado, se você não estiver ligado, se você achar que é só um ritual, você não está orando. Então, sempre que for orar do Sidur, você tem que ter consciência disso. É como se você estivesse pegando o Salmo 91 e lendo. Ou, se você estivesse pegando Avinu Sheba Shammai, Pai nosso que estás no céu, e orando. Porque se Jesus não quisesse que a gente fizesse nenhuma oração que não fosse escrita, pronta, ele não tinha ensinado Pai Nosso, concorda? Pai Nosso é uma oração pronta. Amém? Avinu Sheba Shammai. E avô do Afuteca. Venha a nós o teu reino. Então, a oração pronta ela tem um papel. Só que a oração espontânea ela também é importante. Por isso que no Ministério Julgal nós fazemos. No começo, a oração de abertura, depois fazemos as rezas do Sidur, depois louvamos, depois passamos para a palavra. Tudo tem um motivo. A oração espontânea é uma coisa que, por causa do Sidur, dentro do judaísmo se perdeu. Aí eu estou falando do judaísmo que não crê em Jesus, tá? Judaísmo ortodoxo. Dentro de algumas linhas judaicas ortodoxas, na verdade, a maior parte deles, não existe oração espontânea. Não existe. Uma vez eu conversei com um judeu que eu conheci, que eu fiz hebraico com ele, chamado Caetano. Tá? Caetano dele. E aí eu perguntei para ele, na sinagoga não é feita oração espontânea? Ele falou, não. Por quê? Porque nós não temos os méritos que os sábios que escreveram o Sidur têm. Então não tem como Deus ouvir oração de uma pessoa como eu. Os sábios têm mérito. E aí, quando ele disse isso, eu automaticamente entendi o que Yeshua ensinou. Porque é assim, quanto mais você aprende sobre o judaísmo, mais você entende Yeshua. Por quê? Porque Yeshua é judeu. E quando ele falou para mim, então os salmistas eles têm méritos, Ehut, e por isso as orações deles são ouvidas, eu entendi o que Yeshua ensinou. Quando vós orares para o Pai, orais Beshem Yeshua, em meu nome. E tudo o que pedis em meu nome, crendo, recebereis. O que é isso? Yeshua está dizendo, sim, vocês não têm mérito nas suas orações, mas eu tenho. Quando vocês orarem pelos meus méritos, pela minha santidade, será ouvida. Porque eu tenho mérito para levar as orações de vocês até o eterno. Isso é orar em nome de Jesus. Quando Jesus fala, falem em nome de Jesus, ele não está dizendo você necessariamente falar em nome de Jesus. Você pode expulsar demônio sem falar em nome de Jesus. Sai, eu te ordeno. Se você está debaixo da autoridade do Eterno, ele vai ter que sair. Eu quero que vocês entendam bem isso.
falar em nome de Jesus não é usar uma fórmula, a frase, em nome de Jesus. Não é um abracadabra. Não é um abracadabra, não é palavra mágica. Até porque se você for olhar a gente endemoniada, você vai ver muitas vezes falando em nome de Jesus. E aí? Então não é a frase, não é a fórmula mágica. É o sentido disso. É orar nos méritos, pela honra, pela autoridade de Jesus. E quando você está conectado a ele, você ganha essa autoridade. Amém? Isso é orar em nome de Jesus. Então, nós podemos sim fazer oração espontânea, porque oramos Beshem Yeshua, pelos méritos de Yeshua. Podemos orar Beshem Yeshua as palavras dos sábios, as palavras dos profetas, as palavras dos salmistas. Ele é o nosso tzadik, o nosso justo. Certo? Então, por isso que nós precisamos orar o Sidur, orar em nome de Yeshua e ter essa consciência. Tá bom? Bíblia, obras básicas, então, que vai ser um padrão do Ministério Jugal. Um padrão também para você que vai estudar na sua casa, que talvez possa congregar em outro lugar, é você ter pelo menos essas 3 obras básicas de apoio para o seu aprendizado. A Bíblia Judaica completa, o Sidur Sefaradi e o comentário judaico do Novo Testamento. Última explicação. Tem quanto tempo já de aula? 1h30 já que vai dar estouro. Então, 1h30, que é o nosso limite de 90 minutos, a gente já está finalizando. Última explicação. Existem alguns tipos de Sidurim. Sidur. Sidur Ashkenazi, Sidur Sefaradi. O que é Ashkenazi? O que é Ashkenaz? Ashkenaz, em hebraico, significa alemão. Então, vamos lá. Os judeus, quando se espalharam pelo mundo, eles vieram de vários lugares da Terra. Teve judeu que se espalhou, foi para a África, teve judeu que foi para o Oriente Médio, teve judeu que foi para a Alemanha, para a Polônia, para a Rússia, teve judeu que foi para Portugal e para a Espanha. Certo? Cada grupo desses judeus tem um tipo de liturgia própria daquele povo. Então, os judeus do Oriente Médio, eles fazem as orações, algumas coisas, um pouquinho diferentes. Um pouco diferente do que os judeus na Polônia fazem, que os judeus na Rússia fazem. Eles têm costumes que são regionais deles. Então, existem os Ashkenazi, que são os judeus que vieram da Polônia, Alemanha. Existem os judeus Italki, que são os que vêm da Itália. Tem os judeus Mizrahi, que são os judeus que vêm do Oriente Médio. Só que quem desses judeus construíram uma liturgia, costumes e escreveram livros foram 2 grupos. Foram os Ashkenazi, que são os judeus que vieram da Alemanha, Polônia, e os judeus Sefaradi, que vêm de Portugal e Espanha. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Nós estamos no Brasil. No Brasil, a maioria das pessoas que tem ascendência da Europa veio de que país? Polônia? Alemanha? Tem, mas pouco, né? A maioria veio de Portugal e Espanha. Então, naturalmente, o costume litúrgico, o Sidur, faz mais sentido, é o Sefaradi. O que é Sefaradi? Espanhol. Todos os judeus que vieram de Portugal, Espanha, que são um coladinho, eles vieram, escreveram liturgias, um Sidur específico, costumes, e nós, no Brasil, herdamos essa linha. Ela faz mais sentido para nós. Então, você vai ver Sidur Ashkenazi, Sidur Sefaradi. Nós recomendamos o Sidur Sefaradi, que é o mais usado, na verdade, no Brasil. Justamente porque a maioria dos judeus que estão aqui vieram de Portugal, vieram de Espanha. E oremos por um Sidur messiânico, judaico. E um Sidur messiânico, com certeza, vamos orar para que alguém faça. Né, que alguém escreva esse Sidur. Tem algumas pessoas que têm essa iniciativa. Vai ser muito bom quando isso acontecer. Quem sabe a gente não escreve. Mas Sidur Sefaradi é um Sidur que vem de Portugal e da Espanha. Então isso é importante você entender. E aí tem algumas curiosidades, certo? Algumas curiosidades interessantes. O Sidur Ashkenazi, que são judeus que vêm da Alemanha, da Polônia, eles têm uma característica. Eles cantam muito pouco. Os judeus alemãos, poloneses, eles são muito mais racionais, rígidos. Se você entrar na sinagoga Ashkenazi, tem todo um tempero Ashkenazi. Se você entrar numa sinagoga Sefaradi, que é Portugal, Espanha, nossa linhagem, tem outro tempero. Entendeu? Se você for no Mizrahi, outro tempero, que é do Oriente Médio, tem mais música. O povo é mais animado, vamos dizer assim. São sutilezas, mas são características de cada costume. Certo?
Se você olhar o Siddur Ashkenazi, por exemplo, eles vão falar muito de Deus como Elohim. Elohim, 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 Elohim. Por quê? Elohim significa Deus, é o aspecto de justiça de Deus. Deus como Pai. Se você olhar esse Siddur, ele vai falar muito de Shekinah, presença, que é o aspecto feminino de Deus. Porque Elohim é uma palavra masculina, Shekinah, presença, é feminino. Tudo isso muda, gente. Todo o tempero da liturgia muda. Então, judaísmo não é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tem costumes específicos, certo? De cada linha, de cada religião. Então, judaísmo não é tudo a mesma coisa. Você vai ver algumas épocas, por exemplo, que passaram entre Pêssaro e Pentecostes, que você tem que fazer o pão em forma de chave. Isso é um costume de alguns Ashkenazi, nem de todos. Então, isso é importante entender. Nem todo judaísmo é a mesma coisa. Certo? Então, é isso que eu queria falar hoje com vocês sobre essas 3 obras básicas. Alguém tem dúvida? 9 horas em ponto. Comentários? 9 horas em pronto. Baruch Hashem. Terminando dentro do horário. Maravilha. Só faz aquele comentário aqui, que eu já vi pessoas comentando. É que o Yeshua fala, não usei de vãs repetições. Algumas pessoas falam, só esse comentário, só para deixar bem amarrado. Isso é muito legal. Quando Jesus fala, por exemplo, não usei de vãs de repetições, algumas pessoas vão falar, quando vocês oram no Siddur, vocês estão fazendo vãs de repetições, isso é contrário. Vamos lá. Primeira coisa, por isso que eu falo, a Bíblia tem que ensinar a Bíblia. Se Jesus quis dizer isso em um texto, ele não poderia ensinar uma oração pronta em outra. Então tem coisa, na verdade, que eu acho engraçado, que para fazer teologia não precisa nem fazer seminário, só precisa de raciocínio lógico. É você ser um ser pensante, não um ser pensado, como diz o professor aí, muito bom. Certo? Você tem que ser pensante. Se ele fala num lugar, vocês assim orarão, Pai Nosso está no céu, ele não pode dizer que isso é uma repetição. Você não pode interpretar uma repetição como isso. Se eu não lesse nada, nem o livro, se eu não fizesse seminário teológico, só usando raciocínio lógico, eu já chegaria a essa conclusão. Certo? Então, o problema é que muitas pessoas querem fazer teologia, mas, primeiro, não sabem nem ler e interpretar o português. Começa por aí. 2, elas não usam nem o raciocínio lógico. 3, elas ouvem as coisas, repetem e não sabem nem o que estão falando. 4, elas esquecem que a Bíblia é judaica. Aí não tem como. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Raciocínio lógico. Se ele ensinou uma oração pronta não é um problema. Então ele quis dizer outra coisa, certo? O que ele quis dizer? Vamos lá. Quando você pega a Brit Hadashah, o Novo Testamento, em hebraico, as palavras que estão ali traduzidas como palavras vãs, no hebraico está palavras coroadas. Palavras coroadas. O que Jesus está falando? Quando vocês orarem, não fica tentando enfeitar o pavão. É isso que ele está falando. Oh, Deus, Pai. Certo? Seja simples, seja você, seja espontâneo. Olhe com as suas palavras. Então, você vai ver algumas orações de algumas pessoas. Eu já ouvi várias. Vi no Sheba Shamayim, no Rei Abraham, no Rei Isaac, no Rei Jacob. Ó Eterno, Baal Arachamim, Ribono, Shelolam. Aí ele começa a orar. Certo? É isso que o Yeshua falou, não precisa disso. Sim. Aí eu faço pergunta para você. Imagina você orando para pessoas que não entendem nada disso, você vai orar assim, você só vai passar vergonha. É isso que vai acontecer. Então, é isso que o Yeshua estava ensinando. Palavras coroadas e enfeitadas. Você não precisa disso. Então, a oração, ela tem que vir do coração, e ela tem que ser verdadeira, ela tem que vir com sinceridade, espontânea. Até porque, se você faz isso, não é para Deus ver. Já começa por aí. Certo? Porque Deus não precisa disso. E esse texto, ele tanto tem a ver com essa questão da vaidade, que no contexto ele continua dizendo, os judeus alargam os filactérios, faz aquelas tiras bem grandona, certo? Eles dão aquela exagerada, que é para quê? Para mostrar, sou mais santo que você. E Yeshua, desde aquela época, ele bate nisso. Os religiosos. Se você for ver no texto, Mateus está no mesmo contexto. E aí ele fala de vãs de repetições. O que é? Palavras coroadas.
Tanto que ele falava de alguns fariseus e iam para a esquina orar, São presepeiros na oração. certo? Eles vão logo lá para a esquina. Quer ser visto. Chamar. Por quê? Esse cara é santo, é bom mesmo. Quando for orar, senta pro teu quarto e vai ficar muito. É bem contexto também. Mesmo contexto. Mesmo contexto. Entra. Aí você vai para algum lugar. Pra... Gente, se eu for continuar aqui, não acaba. Quer aparecer. Mas você vai para alguns lugares, como eu já vi, a pessoa faz questão de orar alto. Deus! Eu não faço isso. Que maluquice é essa? Pra que isso? Doideira é essa? Clamor é uma coisa, loucura é outra. Isso é loucura, isso não é oração, é loucura. O Fabio, eu achei até engraçado, uma pessoa orando. Toma tão susto. Eu acho que o objetivo é chamar a atenção mesmo, é isso. Eu lembro uma vez que eu ouvi uma oração, foi engraçado, né? O sujeito orando, Senhor, me dá um dom de discernimento de espírito, me dá a palavra de sabedoria, Eterno, me dá a palavra de conhecimento, me dá o dom de maravilhas, me dá o dom da fé. Eterno, essa é a humilde oração que eu te fiz. Meu Deus. E assim acabou a oração. Mas ele fez questão de todo mundo ouvir. Amém? Então tem essas coisas aí. Mas vamos encerrar por aqui, nossa aula 1. Quinta-feira, Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, estaremos aqui novamente para falar sobre visão judaico-messiânica. E a gente vai continuar a partir um pouquinho desse ponto. Tá bom? Então vamos encerrar. Tá aí, fechar a gravação. Apareceu? Só? Encerrar chat de vídeo só. Ou sair do chat de vídeo. Não, tá aí, terminar a gravação. Mas tá gravando daqui ou do teu? Deixa eu... Não, daqui. Vocês fazem a edição. Não, esse vai sem edição. Certo vivo.